Meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco a respeito da língua de Adão, né? Algo que me foi pedido por uma amiga diversas vezes, já insistiu para que eu abordasse um pouco esse tema, para o qual existem inúmeras abordagens, né? Desde as abordagens esotéricas até tentativas dos linguistas modernos de recuar o máximo possível as línguas antigas e saber qual é o tronco comum delas, ou então análises sociológicas mesmo a respeito da preocupação, né, com a língua perfeita. Esse último tema objeto de um estudo de um autor que eu tenho lido muito ultimamente, que é Umberto Eco, né? Ele, nos anos 90, escreveu um livro, que inicialmente era um ensaio, sobre a história da língua perfeita, né? O livro se chama A Língua Perfeita na Cultura Europeia, né? E ele vai mostrar como, a partir do advento das línguas modernas, né, cada vez mais essa preocupação com uma língua que fosse perfeita, né, com a língua de Adão, com o retorno a uma forma de comunicação ideal, né, ou com o desenvolvimento futuro, né, de uma língua ideal, foi sendo cada vez mais acentuado. E ele enxerga a causa disso, né, na própria multiplicidade das línguas e nesse abismo, né, entre a comunicação erudita, que era feita pelo latim, e a comunicação ordinária nas línguas modernas, né, nas línguas vernáculas. Os gregos antigos, né, os romanos antigos, eles tendiam a achar que o próprio pensamento correspondia à língua deles. Então, essa diferença, esse hiato, né, entre a perfeição do pensamento e a expressão linguística que ele tem, não era algo muito percebido, né, pelos povos antigos. Mas, a partir da Europa moderna, essa preocupação é cada vez maior, né, porque esse hiato fica evidente, né, com as línguas românicas modernas, por mais que tenham adquirido, de fato, né, um refinamento através da literatura, né, através do desenvolvimento das gramáticas, etc., é evidente que elas vêm de um latim degradado, né, o latim vulgar. Então, essa degradação, né, deu origem também a uma preocupação constante com temas que tinham praticamente desaparecido da cultura europeia, mesmo cristã, como, por exemplo, a imagem da Torre de Babel, né, da confusão das línguas, ou a língua perfeita de Adão, né? Nós vemos a partir daí Leibniz, né, e o desenvolvimento da sua lógica. Mais tarde, já no século XIX, o desenvolvimento do que viria a ser a filosofia analítica, né, com Gottlob Frege, mais tarde com Bertrand Russell, que começou assim o projeto da filosofia analítica, que mais tarde se tornou outra coisa, né? Se tornou filosofia da linguagem, né? Com Wittgenstein, a análise dos jogos de linguagem, etc. É outra coisa completamente diferente. Mas no século XIX, início do século XX, era um estudo eminentemente ligado às ciências matemáticas, né, e à ciência da lógica. Então, a filosofia analítica ela desejava construir uma língua que fosse absolutamente perfeita. Uma língua matemática, uma língua lógica, autorreferente, por assim dizer. E a frustração disso também deu origem a diversas outras correntes, enfim. Mas a preocupação com a língua de Adão começa a surgir a partir daí, né? Desde abordagens esotéricas, como eu falei, até esse tipo de preocupação em construir uma língua perfeita. Hoje em dia, na computação também, existe essa mesma tara quase, né? E é verdade que nós sabemos pela teologia que Adão aprendeu a falar com Deus, né? Ele não nasceu sabendo falar, mas nós sabemos que Deus fez com que ele, está no livro do Gênesis, desse nome a todos os animais, né? E ele os dava segundo as propriedades desses animais. Então era uma língua que provavelmente expressava do modo mais perfeito possível as propriedades da natureza, né? Mais tarde nós temos o episódio das línguas,
que não é apenas a confusão e o surgimento de uma multiplicidade de idiomas, mas também é uma degradação. A imagem, né, da queda da Torre de Babel como uma espécie de segunda ou até terceira queda do homem é bastante visível, né? O homem não se tornou decaído de uma vez, né? Houve o pecado original, mais tarde o dilúvio é como uma espécie de segunda queda, né? O homem pós-diluviano, ele no relato do Gênesis passa a viver menos, né, do que o homem antediluviano. E também nós temos uma terceira queda, né, que seria a confusão das línguas em Babel, né, e que, de certa maneira, é restaurada, né, a condição anterior pela descida do Espírito Santo, né, em Pentecostes. Mas, de qualquer modo, né, essa restauração é apenas no plano espiritual, mas no plano cognitivo houve a confusão das línguas, né? Esse episódio está provado, né, pela linguística moderna. Não existe como restaurar uma língua única que esteja na origem da humanidade. Já tentaram fazer isso inúmeras vezes, né? O máximo que se consegue chegar atualmente são a 7, 8, alguns falam 10, outros linguistas mais ousados chegam até a 20 famílias linguísticas, né? A maior delas sendo a indo-europeia, que é a nossa. Mas a língua portuguesa, né, ela é, por assim dizer, irmã da língua castelhana, da língua catalã, do galego, do francês, do italiano, do romeno, que são as línguas românicas, as línguas latinas, né, que nasceram com o latim. As línguas latinas, por sua vez, são irmãs das línguas germânicas, né? Tanto o alemão moderno, como o holandês, como o inglês, se bem que com um enxerto muito grande de um vocabulário de origem latina, tem estrutura germânica. As línguas nórdicas, né? O dinamarquês, norueguês, sueco, as línguas germânicas, né, e as línguas latinas têm uma raiz comum, né? Assim como também as eslavas, o russo, o ucraniano, o tcheco, o servo-croata, essas línguas todas, né, as línguas, boa parte, né, das línguas da Índia, né, o hindi moderno, né, o sânscrito antigo, o persa, todas essas línguas têm uma raiz comum. Uma língua que se falava mais de 6.000 anos atrás, né? Alguns dizem até 10.000 anos atrás, que seria o proto-indo-europeu. Então, todas as línguas, a língua que se fala hoje no Brasil, a língua portuguesa, né, e o hindi moderno, um dia já foram a mesma língua, né? A língua que se fala no Irã moderno, né, e na Itália já foram a mesma língua. Por mais que sejam absurdamente diferentes hoje em dia, se você for retraçando, e a ciência linguística consegue fazer isso, a etimologia das palavras, né, o estudo da filologia, da raiz dos termos, você consegue ir recuando, né, até uma língua que é postulada, porque não existia sequer escrita, né, na época em que se falava o tal proto-indo-europeu, né? Os primeiros documentos escritos aparecem 3.000 e pouco antes de Cristo. Essa língua se falava muito antes. Então, é uma língua postulada, né? Claro que existem dúvidas, né, em relação à sonoridade de algumas palavras, mas, de modo geral, essa língua ela é conhecida e ela é até falada por alguns, né? Há pesquisadores, né, linguistas, etc., que aprendem o proto-indo-europeu e sabem falar, né? Se um dia fosse inventada, né, não acredito nisso, uma máquina do tempo e nós voltássemos, né, 10.000 anos atrás, essas pessoas conseguiriam se comunicar com os seus ancestrais, né? Por mais que com algumas imperfeições, sem dúvida, talvez várias, né? O mesmo também se faz com as línguas semíticas, né? O árabe, o hebraico, né? O copta ou o egípcio antigo, que é parente do copta, né? As línguas semíticas também formam um grupo, né? As línguas cínicas, né, da China, né, próximas da China,
o Tibete também, né? Existem dúvidas se o japonês é do mesmo grupo, alguns dizem que não, né? Também formam um outro grande grupo linguístico. Então, você tem mais ou menos uns 10 grupos, né, de línguas que você pode retraçar até milênios atrás. Mas, além disso, elas não têm um tronco comum. Não é possível achar um tronco comum entre o proto-indo-europeu e as línguas semíticas, né? Não tem, não existe. Então você chega até um ponto em que nós somos obrigados a dizer, olha, ou o homem tem várias origens diferentes, o que é ridículo, né? Essa hipótese é ridícula. O homem, claro, como espécie, tem que ter tido uma só origem, né? Isso não é nem uma questão teológica, né? É uma questão lógica, né? O poligenismo, ele já foi defendido não só por alguns hereges do século XX, mas também por biólogos, e a própria biologia diz hoje que isso é impossível, né? O homem teve uma origem só, mas mesmo do ponto de vista evolucionista não faz muito sentido falar em poligenismo. Mas então como é que existiam várias línguas, né? Tem que ter havido algum momento, né, em que essas línguas se confundiram, mas de tal modo que não existe sequer uma raiz comum entre elas. Ou seja, não foi uma diferenciação com o tempo. Foi algo realmente miraculoso, sobrenatural. Então, o episódio da confusão das línguas, ele pode ser provado, né, pelos desenvolvimentos modernos da linguística. Nós temos provas cabais hoje de que não dá para achar um ancestral comum. Portanto, a língua de Adão, que muitos consideravam perfeita, está perdida para sempre, né? E aí pode virar matéria das especulações de quem quer que seja, especulações esotéricas, né, ocultistas, ou até de alguns malucos que tentam restaurar a língua de Adão. Já houve linguistas no século XIX, né, franceses, que disseram que devia ser uma forma de hebraico. Gente muito louca, né? Mas evidentemente não era hebraico nem nada parecido a língua que nossos primeiros pais falavam, né? E que foi falada, né, pelos primeiros patriarcas, por Noé, até chegar no episódio da confusão das línguas, muitos milênios atrás. Ninguém sabe, né, quando é que sucedeu. Provavelmente muito mais antigo do que os antigos genealogistas pensavam, né? Eles voltavam até contando só a idade dos patriarcas, mas hoje em dia se sabe que essa sequência dos patriarcas é resumida, né? Existem manuscritos de tradições diferentes que têm nomes diferentes. Então é só um resumo esquemático, né? O que não faz com que deixe de ser a palavra de Deus, né? Se você é cristão e me ouve, não se escandalize com isso, né? Não tem nada de errado. Não deixa de ser revelação, nem infalível, mas mostra que existe um certo resumo, né? Naquele meu vídeo que eu falei sobre a memória recente, eu falava que até a existência do livro do Gênesis, até Moisés, tudo foi preservado, só passado de boca em boca. Então era evidente que não se podia falar todas as gerações, desde a origem do mundo até chegar em 1200 a.C. Isso é ridículo, né? Exigir que Moisés se lembrasse, que soubesse de tudo isso. Então é só um resumo esquemático, né? Então provavelmente o episódio da confusão das línguas é muito anterior ao que se pensa, né? O dilúvio mais ainda, né? E Adão mais ainda, né? Eu tenho certeza absoluta, né? Isso aí também é uma questão que nós não podemos negar os fatos, né, para afirmar a fé. As duas coisas têm que convergir. Por mais que a fé você possa dizer que tem primazia, existem vestígios da presença humana muito anteriores a 4.000, 5.000 a.C., que é o que os antigos genealogistas bíblicos diziam que foi a origem do mundo, né? A origem do mundo foi muito antes disso, né? Adão viveu no mínimo uns 15.000 anos atrás, provavelmente mais do que isso. Então a humanidade é muito velha já, né? É muito antiga. Então é óbvio que é impossível restaurar a língua de Adão, né? E nós não devemos ficar sonhando com isso, nem sonhando com a língua perfeita.
Até porque provavelmente não era uma língua perfeita, eu não acredito nisso. Não existe esse mundo não comporta esse tipo de linguagem, né? Tá certo que eu nunca vivi por nenhum segundo, infelizmente, no paraíso adâmico, né? Paraíso do Éden. Então eu não sei como é que as coisas se passavam por lá. Mas nas nossas condições terrestres atuais, né, isso é, na verdade, impossível, né? O mundo não comporta isso, não comporta uma língua perfeita. A condição humana não comporta uma língua perfeita, né? Então, essa obsessão com a língua de Adão, ela mostra, na verdade, uma espécie de neurose, né? E de problema típico da Europa moderna, que não sabe conviver com essa duplicidade. Como disse bem Humberto Eco, essa duplicidade entre a língua vernácula e a língua erudita, né? E depois que isso desapareceu e que o latim foi abandonado, a confusão já estava instalada e essa obsessão em ter uma língua perfeita, né, continuou, né? E hoje em dia você tem até profissionais da área de computação, matemáticos, lógicos, achando que vão descobrir isso, e nós precisamos avisar eles, né, que isso é um sonho tão insensato quanto o da teoria de tudo, né, dos físicos, que nunca vai chegar por definição, né? Assim como também a língua perfeita, seja ela de Adão ou a dos computadores, jamais vai existir.